Olá, pessoal. Vamos entrando. Tem alguém aí já? Oi, Cá. Tudo bem? Já convidei. Boa noite, gente. Oi, amiga! Você tá me ouvindo? Entrou? Agora tô. Tudo bem? Boa Tá, noite. tá bem aí? Tá legal de ver ou precisa melhorar aí a posição? Não, dá pra ver. Não, tá dando pra ver sim. Tá ótimo. A câmera no Insta fica um pouco escura às vezes, né? A gente fica meio com receio, Boa né? noite. Boa noite, pessoal. Deixa eu ver quem que já tá aí. Vamos estabelecer a conexão, que esse horário muita gente entrando, né? É, Tá? Tem um pouquinho de gente aí ainda. Vamos esperar. vamos aguardar um pouquinho mais, né? Oi, Ana, Karina, Adriana, boa noite. Boa Vamos noite. esperar o horário, né? A gente estabeleceu a conexão antes, porque esse horário é bem chatinho. Às vezes dá uma cortada, né? Mas tem muita coisa para a gente conversar, né? Agora sim. Giovana, aí, boa noite, gente. Vocês estão conseguindo ouvir, meninas? Quem tá aí já? E dá um oizinho aí pra gente ter um retorno, se vocês estão ouvindo bem, É bem como importante. está? Eu tô balançando. Eu tô balançando. Aí, tá ouvindo, né, gente? Suzana tá lá na Suíça. Ai, que legal! Nossa live tá indo longe. Nossa live tá indo longe, né, Su? A Silvana. Oi, Sil. Tudo bem? Estão ouvindo direitinho? Eu acho que a gente pode ir dando início, Adri. Daí eu salvo a live depois, se alguém precisar do início, que perder, a gente deixa salvo, tá? Mas falta quatro Aí a gente ainda. consegue. Faltam 4 minutos. Tem pouquinho. Tá faltando ainda. Eu estabeleci antes porque da outra live que eu fiz, eu fiquei um tempão tentando entrar Ah, tá. e não dava certo. A conexão tava bem ruim, sabe? Aí eu acabei entrando antes para a gente conseguir conectar bem, tá? E aí, por São Paulo, como estão as coisas? Ah, tá. Estão difíceis, né? Eu posso imaginar, Algumas, porque tá em todo lugar. algumas avenidas foram bloqueadas, né, para as pessoas poderem não ficar saindo. É uma questão de consciência, né? Que todo mundo tem que ter, né? É, e cada um, né? Isso é muito pessoal, cada um é que vai conduzir, Nossa, né? meia-noite lá. E é meia-noite, Muito ó lá. obrigada, hein? Por isso que é bom Gratidão. deixar salvo. Que legal. Oi, Juliana. Boa É bom deixar noite. salvo, né? Oi, Ju, tudo bem? Vamos dar início, Adri, para a gente dar continuidade, seguir, porque aí o pessoal vai entrando, depois volta, se precisar, assiste, né? Isso. Para não deixar o pessoal esperando muito. Meninas, eu queria a presença de vocês, não sei se tem algum menino aí online, mas o público aqui é basicamente feminino, né? Mas não dá para ver todo mundo que está online, então se tiver, boa noite também, né? É, eu gostaria que a Adriana se apresentasse. Oi, Jorge, olha lá, Ó, o o Jorge Jorge, meu entrou. querido! O Jorge é da FEBAB comigo aí no trabalho associativo, uma pessoa super Que engajada. legal, Ele também que tem muito bom. conhecimento em marketing, é bibliotecário como Isso eu. é legal.
Um amigão. Também pode agregar aqui, viu? A gente está aqui para ouvir vocês também, Isso. tá bom? Adri, você poderia se apresentar para o pessoal aí, para já ir dando início? Vamos lá. Então, boa noite a vocês que estão aqui, né, nessa noite com a gente. Como que é o nome da menina que está na Suíça? Suzana. Suzana, seja bem-vinda. Obrigada aí por nos prestigiar. Quero agradecer, em primeiro lugar, o convite da Renata. Renata é uma pessoa extremamente competente, profissional, ética, colaborativa, amiga de longa data, nem vamos falar quanto tempo, né? Estamos aqui distantes já há um tempo, ela me deixou, fiquei sozinha em São Paulo, sem amiga, e ela foi para Maringá. A gente se conheceu em uma biblioteca. Eu não podia deixar de falar, né, Rê? A Renata estudava Verdade. fisioterapia e eu era auxiliar de biblioteca e a gente se conheceu. Foi incrível esse encontro que resultou numa amizade ali de muita gratidão, né, pela pessoa dela e estou muito feliz desse convite acontecer. Então, assim, né, eu sou bibliotecária, primeira formação de paixão é o magistério. Então, sempre pensei que a educação é que salva, como eu continuo pensando. A questão da biblioteconomia só veio agregar, né? Então, aos 15 anos, eu realmente tive acesso a esse tipo de profissão e eu busquei, com unhas e dentes, me integrar a isso. Então, a biblioteconomia e o magistério sempre foram paixões na minha vida. E os dois eu consegui exercer de uma forma bem agregada, né? Então, hoje eu sou professora de biblioteconomia, fui professora de ensino fundamental e a gente trilha esse caminho, né? Então, nunca saí da docência. Só que a minha grande paixão é a docência superior, do ensino superior. E lá fui galgando, né, o meu caminho em relação à minha carreira. Fiz transição de carreira, no sentido de que no momento eu estava muito focada em empresa. Trabalhei numa empresa durante 11 anos, uma empresa britânica. E eu fiquei lá, né, fiz uma carreira lá dentro, uma trajetória dentro da empresa. E depois eu resolvi seguir uma carreira acadêmica. Só que junto com isso eu fiz uma carreira também paralelo voltada para a questão de projeto, né, consultoria. Então eu atuo muito nessas frentes. E é assim, eu acho que a gente tem que usar os talentos para tudo aquilo que a gente pode e deve desenvolver, ainda mais no momento que a gente está passando. E a nossa live tem esse propósito, levar para vocês um pouquinho daquilo que a gente acredita, que é uma reinvenção. Todos nós temos que, hoje, nesse cenário que a gente está atuando, a gente tem que se reinventar. Não dá mais para sermos como éramos. Temos aí uma grande, né, oportunidade. Eu acho que, assim, há palavras muito melhores do que as quais a gente anda ouvindo por aí. Então, desafios, oportunidades, né, escolhas, interesses, propósito, né? Então, a gente tem que focar nessas palavrinhas mágicas. Senão a gente vai ficando cada vez mais down, cada vez mais tristes, porque não tá fácil, gente. Vocês aí, cada um de vocês, dentro dos seus lares, dentro dos seus locais, vocês devem estar enfrentando coisas. Todos nós estamos. Mas a gente precisa acreditar, né? Então, acreditar que a gente tem que ter aí uma conexão maior com algumas outras coisas além do que esse cenário atual. Então, a gente precisa realmente segurar na estrela, sabe assim? Eu tento ser positiva, né? Principalmente em momentos como esses. Acho que o caminho é esse, porque senão a gente começa a entrar numa coisa ruim, né, Renata? Começa a fazer disso um problema sem fim. E hoje a gente tem muita doença da alma, né? E as doenças da alma realmente nos levam para um caminho que às vezes não tem volta. Então, a Renata é da área da saúde, né, Rê? Vocês sabem disso, da estética também se reinventou ao longo dessa carreira. E a Renata, a gente conversando, a gente comentou o que a gente, né, quais seriam os pontos-chave que a gente ia trazer aqui. Primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: uma crise que a gente está vivendo hoje,
é uma crise da saúde, certo? Que faz com que todos nós possamos olhar para dentro da nossa vida mesmo, o interior da nossa vida, e entender que saúde vale tudo, não vale muito, vale tudo. E tornar a nossa saúde uma saúde mais fortalecida faz toda a diferença nesse momento. Então, se fala muito de imunidade. E essa crise da saúde, ela também envolve uma crise de informação. Eu sou da área de informação. Eu sou de uma área de foco em pessoas. Nesse sentido, a gente tem que ter uma saúde mental bacana, uma saúde emocional bacana, e a gente tem que ter informação também bacana. E como é que a gente tem informação nesse mundo de agora? O que é informação verdadeira, digna? Né? O que é fato? O que é fake? Então, é o momento que a gente conversou, né, Renata? Para tentar trazer para vocês também um conteúdo aí, para que no final dessa live vocês tenham algo para poder sair daqui com alguma coisa para fazer. A gente selecionou algumas coisinhas aí. Aí a gente tem informação bacana para passar para vocês, fidedigna, idônea, verdadeira, correta, né? E dando aí algum tipo de, se a gente pode chamar, né, de dicas. Vamos pensar assim. E é isso. Aí eu não sei se a Rê quer falar alguma coisa para eu continuar. Tem bastante coisa que a gente deixou preparado aqui para vocês. Eu vou fazer uma apresentação bem rápida. Eu estou vendo aqui que a maioria do pessoal que entrou já me conhece, sabe quem eu sou. Então é assim, eu sou fisioterapeuta, trabalho como professora também, mas eu trabalho na área de educação profissional. E aí, essa minha área, ela tem um público predominantemente feminino e é um público que traz muitas dores no sentido de integração, né, das áreas da vida. Então, a gente tem dificuldades, assim, a gente tem percebido dificuldades na rotina, às vezes, das pessoas terem a integração das diversas áreas, né? Então, a integração, às vezes, da família, a integração da vida profissional, o cuidado com a família, o financeiro, aquela questão da autonomia também, né, da própria agenda, da própria vida. E isso fez com que a gente tivesse uma conversa aí e falasse um pouco sobre isso para vocês, porque é uma dor, né? É uma dor que acentuar. Tenho visto muita gente migrando para a minha área de atuação, né? Estética, área da beleza, e vindas de muitas áreas. Então, a pessoa se reinventando o tempo todo. E agora, daqui para frente, como que vai ficar isso, né? E também vejo muita gente perdida, muita gente vindo buscar essa autonomia, mas também cai meio de paraquedas, né? Então, é uma situação que a gente, conversando, tendo uma conversa aí bem informal, a gente resolveu colocar isso numa live para trazer, porque tem um conteúdo aí bem interessante que eu vou deixar mais no comando da Adriana, porque é o cenário. Pelo cenário, né? A conexão da Adri está caindo um pouquinho, mas a gente vai levando, né? Tá conseguindo ouvir bem, Adri? Tô, tranquilo. Mas tá também caindo um pouco. Mas Tá, né? Tá retorna. caindo um pouquinho. Mas é basicamente isso. Eu queria que a Adriana já desse o início nessa parte que ela trouxe, porque é muito rica. E eu acredito que vai agregar muito na vida de todo mundo aí. Só para elucidar aqui, gente, a Adriana fez um trabalho comigo. Ela esteve alguns meses aqui no Paraná, ela veio visitar, eu tive essa honra. E nós começamos um trabalho. E eu estava num momento que eu precisava de um foco profissional. E a Adriana me ajudou muito nesse processo. Eu ainda estou num processo, mas eu estou tá tudo mais claro para mim. E a Adriana é uma dos pilares aí, uma mentora que me ajudou muito e está me ajudando. Então eu queria compartilhar isso com vocês também, porque quem está acompanhando a minha trajetória nos últimos anos, grande.
E a Adriana é uma das responsáveis por isso, tá? Até parece. Vou passar a bola para você, tá? Vamos lá. Então, gente, a pergunta que fica num momento como esse é: como será o mundo depois dessa pandemia, né? Como ficará o meu trabalho? Eu vou ter trabalho? O que que é trabalho? O que que é carreira? Né? As pessoas confundem, né? O que que acontece? Eu quero só falar eu sou acadêmica, né? Embora eu tenha aí um pezinho, obviamente, numa coisa mais pragmática do meu trabalho, eu sou professora, então eu trago sempre, gosto sempre de trazer aí alguns estudiosos sobre alguns temas, e eu estudo alguns autores que eu gosto de carreira. Então, tem um que eu sou muito, né, fã, que é o Joel Dutra, ele é da USP, aqui em São Paulo, ele é da cadeira da Faculdade de Administração e Economia da USP, e ele é uma pessoa assim excepcional, porque ele fala de carreira, de competência, ele fala do momento que a gente passa. Então, ele é uma pessoa que eu gosto muito. E ele tem um livro que eu acho bem bacana, que se chama Gestão de Carreiras na Empresa Contemporânea. Esse livro é uma compilação de vários autores, estudiosos, e que tratam o tema de carreira no Brasil de uma maneira bacana. No Brasil, a gente ainda tem muita desinformação sobre carreira. É muito forte nos Estados Unidos, né? As pessoas têm a carreira ali como pilar mesmo. Aqui parece que a gente ainda não entende o que é carreira, o que é emprego, o que é trabalho, o que é profissão, né? Então, eu vou falar aqui em linhas gerais como que está essa caracterização aí dentro de um autor que é um autor americano, que é o Hall. Ele é de 2002, então ele fala que carreira pode ser vista, né? Na verdade, ela tem 4 pilares. Eu posso ver a carreira como uma profissão, uma escolha por uma profissão. Então, eu entro na faculdade e vou escolher uma área. Aí eu entendo que a carreira é a área que eu escolhi, tá? Então, é uma maneira aí que a gente tem como carreira atrelada à profissão. Tem gente que vê carreira como avanço. O que é avanço? Vertical. Eu vou subindo, né? Eu vou galgando postos dentro da organização até chegar no topo. Tem gente que almeja isso, não é? Tá buscando realmente essa carreira como avanço, né? Como realmente essa escada para que ele possa subir. Tem pessoas que veem carreira como sequência de trabalho ao longo da vida. Então, tudo que eu trabalhei, eu fiz o estágio, depois eu entrei num outro estágio, eu fui trainee, depois eu fui auxiliar, eu fui assistente, depois eu fui analista, até chegar na diretoria. Também pode acontecer, tá? Isso também você pode ter uma carreira aí como avanço e também ter uma carreira aí como trabalhos ao longo da vida. E o que eu gosto mais dentro dessa linha, né, de estudo é a carreira como sequência de experiências. Olha que interessante isso. Relativas às funções, relativas aos trabalhos, relativas a tudo que eu estudei ao longo da vida. Eu vou angariando coisas, instrumentalizando a ponto de eu dizer assim, poxa, eu tenho uma trajetória, né? Eu tenho um repertório. Tudo que eu passei, quem eu sou. Exatamente. Eu não desconsidero a minha biografia. Eu trabalho também com biografia humana, tá? Então, que é da antroposofia. O que acontece com isso? A minha biografia, se eu for pensar lá no meu primeiro setênio, do 0 ao 7, eu tive algum ímpeto de carreira. Em algum momento eu pensei numa profissão, eu pensei num curso, eu pensei em fazer uma coisa, e eu desenvolvi e demonstrei talento. Tem criança que toca piano no primeiro setênio que ele nunca entrou numa escola formal para isso. Isso é talento, isso é vocação, entendem? Então a gente não descarta. Por isso que, para mim, dentro desse estudo do Hall, eu acredito muito no que ele fala, né? Que é a carreira como sequência de todas as experiências, de todas as funções, de todos os cargos, de tudo aquilo que eu realmente angariei ao longo da vida. E tudo é válido, tudo é importante, entenderam? Só que aí o que acontece? No momento que a gente está vivendo, você pode ter uma transição de carreira. O que é isso? Que é o que eu e a Renata também pensamos hoje para conversar.
que é uma transição? E A transição não é a coisa mais gostosa do mundo. Às vezes ela é necessária, ela é obrigatória, porque eu não tenho o que fazer. O mundo mudou, minha gente. O mundo mudou. Eu não vejo que haverá nada igual depois do que a gente está vivendo, né? é Então, verdade. se a gente tem consciência, responsabilidade, entendimento desse mundo que mudou, a gente vai precisar se preparar para o pós-confinamento. E como eu serei daqui para frente? Que tipo de trabalho eu vou desenvolver daqui para frente? Eu vou me manter no mesmo espaço de trabalho que eu estou? Será que eu vou permanecer nessa empresa? Eu tenho lido bastante coisa sobre essa mudança agora dentro das organizações e muitas instituições estão vendo que elas estão, com esse momento, conseguindo economizar. Porque ninguém mais está indo para o trabalho formal, no sentido de ir até a empresa e trabalhar lá no horário comercial, certo, gente? As pessoas estão em home office, trabalho remoto. E isso não é um momento que vai só mostrar que vai ser um momento específico. Isso vai ser, sim, um novo momento de trabalho, uma nova forma de trabalho. Então, as empresas estão entendendo que economizar luz, não é? Economizar materiais, recursos materiais, está sendo muito interessante nessa conta. Essa conta está sendo bacana. Então, nesse sentido, por que não continuar parte home office, parte presencial? Então, vejam que as instituições, elas vão precisar se reinventar. Né? Eu nem vou falar da minha área, porque aqui tem muita gente que está em outras áreas. Mas, assim, a biblioteca também vai ter que se reinventar. Porque a gente manuseia muitos recursos. A gente pega os objetos, a gente cumprimenta as pessoas, a gente troca informações. É uma área totalmente ciência social aplicada. As relações humanas se dão a qualquer tempo dentro de uma biblioteca. Então, grandes aglomerações, principalmente as bibliotecas universitárias. Imagina, Renata, a gente se conheceu numa biblioteca universitária, né, Renata? O que é isso? É um espaço de convivência. Como que vai ser agora esse espaço? Percebem que a gente vai precisar repensar também a questão de como será o meu trabalho? E aí eu vou apresentar um outro autor para vocês, que eu adoro, que é um outro estudioso que a Renata falou aí, que eu trabalhei um pouco com ela e eu fui nessa linha dele, que é o Edgar Schein. É um psicólogo que trabalhou lá, ele foi professor, né, eu acho que agora ele está como professor aposentado, mas ele foi do Massachusetts, né, MIT, e ele trabalhou lá com o pessoal do MBA, né, dentro do MBA de administração lá, e acho que é dentro das engenharias, se eu não me recordo, e o que ele fez? Enquanto formandos, ele aplicou um teste sobre âncoras de carreira, que se chama inclinações profissionais aqui na tradução. O livro dele é Career Anchors, né? Âncoras de carreira. Então, é assim, como é que eu identifico a minha inclinação profissional? Aquilo que realmente eu vou buscar até no nível inconsciente na hora de procurar um trabalho. E isso pode começar lá no teu estágio, isso pode ter começado lá atrás na tua biografia. Né, no início do teu processo biográfico. Só que quando a gente se apodera dessas informações e começa a ler esses caras, você fala, uau, né, que interessante. E eu fiz esse teste lá na FEA, lá na faculdade da USP. Eu fiz esse teste em 2010, quando eu estava no mestrado, acho que 2010, 2011. E eu refiz o ano passado. A minha âncora não mudou. A Renata fiz há pouco tempo com ela. Ela também achou interessante. O que acontece da âncora? São 8 âncoras que ele identificou. Ele é um psicólogo, né? E ele depois foi para a psicologia organizacional, trabalhar também com cultura organizacional. E o que aconteceu dentro do estudo dele? Ele conseguiu, lá no final dos anos 70, começo dos anos 80, definir que nós temos 5 âncoras basilares. Naquele momento, ele definiu as 5, que era o quê? Autonomia e independência, vamos vendo se vocês conseguem se encaixar aí. Autonomia e independência é uma âncora.
Uhum. Autonomia e independência, deixa eu ver. Segurança e estabilidade é outra âncora. Aptidão técnico-funcional, que é a questão de ser o analista, né, o perito em alguma coisa dentro de uma organização. Então, chama aptidão técnico-funcional, né, Renata? O gerente, o gestor, que é a pessoa da liderança que vai trabalhar com a questão realmente da direção, da gestão, da administração dentro das empresas. Então, vão vendo aí, né? Então, de novo, autonomia e independência, segurança e estabilidade, aptidão técnico-funcional e o gerente geral, né? Que é essa pessoa que vai trabalhar realmente com essas questões mais voltadas para delegar, né, funções, delegar para as pessoas o que elas devem fazer nas organizações. E a criatividade empreendedora. Aí ele viu essas Uhum. 5 áreas como áreas que todo ser humano vai se inclinar na hora de buscar uma profissão. Aí depois, o estudo dele foi tão interessante que ele falou: não, tenho que fazer mais alguma coisa, porque as gerações estão mudando. Eu vou ter que buscar entender como é que está essa mudança. E a gente sabe que a questão geracional é do século XX, né, gente? Que veio com toda a força. É Uhum. que agora a gente tem aí o século XXI totalmente atípico, né? A gente está vivendo um boom, né? Então, assim, mas a questão da gente falar, geração X, a geração Y, etc., veio, na verdade, no século XX, né? E ele ficou com aquela coisa, agora eu tenho que estudar mais, eu tenho que ver se não tem outras âncoras para a pessoa. Aí ele conseguiu, a partir dos estudos dele, e desenvolve mais 3 âncoras, que tem a ver com a contemporaneidade, que é o quê? Servir ou dedicar-se a uma causa. E aí eu fico feliz da vida quando eu Uhum. faço esse teste e as pessoas têm, né, uma pontuação alta em servir e dedicar-se a uma causa. O mundo precisa dessas Verdade. pessoas colaborativas, cooperativas. Vejam, num momento como esse, quão solidários somos. Percebem isso? Conseguem entender? O quanto a gente se abre. E nós aqui- E e o antes a gente brasileiro estava é numa bolha, impressionante, né, né? Renata? A gente estava vivendo numa bolha, É, verdade. fechadinhos no nosso mundinho particular, né? Hoje, mesmo fechados no nosso mundo particular, que é o nosso lar, a gente está se abrindo, porque a dor do outro passou a ser minha dor. O medo de sofrer passou também a ser algo coletivo. Eu tenho parentes, eu Sim. tenho amigos, e as pessoas estão preocupadas com tudo isso. Então, veja como a gente se solidariza. Então, ter uma âncora de servir e dedicar-se a uma É, causa é mais do que urgente, é crucial. Outra âncora que ele verdade. percebeu, que é a âncora do desafio puro. Aquela pessoa que ela precisa estar engajada em trabalhos em que ela seja desafiada o tempo inteiro. Precisa ter graus e graus de complexidade o trabalho, porque senão se torna monótono. Uhum. Ela não fica nas organizações. Então a organização precisa desafiá-la o tempo todo. As startups são esses lugares aí muito bem direcionados para pressão a todo tempo. Então, são pessoas que se dão muito bem na questão das startups, né? Para vocês terem uma ideia. E o outro que ele fala, que aí, gente, dentro da. Quando eu aplico o teste, o que gera mais, assim, a pontuação fica bem alta, é o estilo de vida. O que é o estilo de vida? A Renata pontuou alto, eu também. Estilo de vida é quando eu não abro mão. Olha isso, não abro mão da minha vida familiar, da minha vida acadêmica, da minha vida profissional e da minha qualidade de vida. Eu quero equilíbrio nessas esferas da minha vida. Então, hoje as pessoas. Imagina isso agora, daqui para frente. Oi, Rê. Imagina isso agora, daqui para frente, né? Essa questão. Então, estilo de Porque vida as pessoas estão introspectivas, né? Estão se conhecendo. é o equilíbrio, né? É aquela coisa assim, que, ok, eu tenho que trabalhar, mas eu também tenho que ter um lazer.
Olha, eu também tenho que cuidar da minha saúde. A empresa tem que ter uma creche para o meu filho ficar. Eu preciso ter um trabalho mais flexível, porque se alguém estiver doente na minha casa, eu não vou conseguir trabalhar bem, então eu preciso ir embora. Mas eu preciso também depois repor esse tempo. Veja, é um equilíbrio. O estilo de vida é o que está pesando mais hoje dentro das necessidades do indivíduo, gente. Aí, o que que é uma âncora? Mas, Adriana, o que que é âncora? Né? O que que é, qual que é esse conceito? É quando eu tenho valores, é uma identidade, a sua identidade profissional, que envolve valores que você não abre mão, interesses que você também não abre mão, tá? E a questão do quê? Das competências que você tem. Aí vem uma questão que já emenda com essa. Conheça-te a ti mesmo. Você sabe quem você É. é? Você conhece suas habilidades e suas competências? Você sabe naquilo que você pode colaborar? Então, você vai precisar buscar esse autoconhecimento, que envolve significado e propósito, que tem a ver com a tua missão. Temas bem, né? Eu vou até interromper um pouquinho, Adri, para falar uma coisa que me vem agora aqui, que é o seguinte: como esse momento que a gente está vivendo é um momento muito intenso, de mudança muito intensa, e já que muita gente vai ter que mudar, obrigatoriamente vai ter que mudar a vida, a rotina, já mudou, né? Por que não mudar de acordo com as suas tendências, as suas habilidades, as suas predisposições dentro dessa temática toda que você passou, né? É o que eu já vinha fazendo nesse processo junto com você, você foi me orientando, mas já que há a necessidade da mudança, por que não direcionar para aquilo que você tem mais potencial, Exatamente. né? E é o alto dessa live, né? Pode falar, Adri, te interrompi, mas eu tô te devolvendo a palavra. Então, e aí o que que acontece? Como que eu devo, então, me direcionar? Né? Então, assim, o que que acontece? Você tem o trabalho que, para muita gente, o trabalho equivale à remuneração. Por isso que eu falei. A gente tem que entender o que que é trabalhar, né? O que que é a minha carreira? O que que eu quero? Para muitas pessoas, trabalho é status, né, gente? Não está errado, não está certo nem errado. É questão de ponto de vista, entenderam? Tem pessoas que estão no trabalho porque elas têm paixão e devoção pelo trabalho. O trabalho é um templo para ela, né? Então, é importante a gente saber quem a gente é, o que que a gente quer, onde nós estamos. E começar a olhar o trabalho daqui para frente, pegando essa questão de tudo que está nos acometendo com esse confinamento e com todas esses grandes desafios, o que que a gente vai ter que olhar? Para essa carreira, para esse trabalho. Qual que é o meu trabalho? Meu trabalho é de contribuição? Eu estou fazendo alguma coisa que vai além de mim? Né? Então, como que está sendo a minha relação com a empresa? Né? Como é que está sendo a minha relação com as minhas competências? Eu estou feliz? Eu estou satisfeito? Eu estudei com um cara incrível de coaching, que é um senhor de 90 anos, e falava assim: existe uma tríade do trabalho. Eu acredito muito nisso, gente. Qual que é a tríade do trabalho? Vocês podem até aí fazer essa análise da vida de vocês profissional. Ninguém vai ver, você vai fazer sozinho aí. A tríade é de 0 a 10, o quanto você, nesse momento, está aprendendo no seu local de trabalho ou com a sua carreira, seja como freelancer, seja por projetos, seja por uma CLT formal, seja por, sei lá, empreendedorismo. O que é, de 0 a 10, na tua concepção, o aprendizado? Você está aprendendo no trabalho? Você está conseguindo aprender uma coisa nova? De 0 a 10, seja verdadeiro com você mesmo. Quanto que vocês acham? Quanto que vocês estão aprendendo? Porque eu vou falar da tríade, né, que ele falou. Não fui eu que inventei, não. É o Tim Gallwey, é a pessoa que fala dessa tríade do trabalho. Então, o aprendizado é um ponto. O segundo ponto é quanto você está performando.
que é performance? É desempenho. Então pensa, de 0 a 10, o quanto você no teu trabalho está desempenhando. Desempenhar é aquilo que o externo vê. Eu termino o relatório e entrego. Eu faço uma pesquisa e eu mostro o resultado. Isso é desempenhar. Estou desempenhando funções, estou desempenhando atividades das quais me serão solicitadas e eu tenho que prestar contas. Isso é desempenho. O mundo está vendo isso, tá? Diferente do aprendizado, que é seu. Onde quer que você vá, você leva. Você é responsável por ele. Quem vê? Você. E para onde você for, você vai levar o aprendizado. Então, olha como é importante esse pilar também. Aprendizado, pilar aprendizado, pilar da performance, que é o desempenho, e o terceiro pilar, que dá a tríade, que é esse triângulo importante, que vem a ser o quê? A satisfação. A satisfação. Que ele fala também como prazer. Eu vou trabalhar por prazer, por alegria, por motivação. E motivação não adianta fazer curso. Ninguém dá motivação para ninguém. Motivação é inerente ao ser humano. Ele que tem que ter a motivação. Eu posso ter um ambiente bonito que me motiva. Eu posso ter pessoas maravilhosas que agreguem ao meu trabalho, que eu gosto muito de trabalhar com essas pessoas, mas é relativo, tá? Então, a motivação é pessoal, é intransferível nesse sentido. Eu preciso me sentir automotivada, é um autoconceito, tá? Exige autorreflexão. Tudo alto, tudo do teu autoconhecimento, percebem? Então, nesse sentido, olha só, você precisa entender exatamente de 0 a 10 como está a sua satisfação no trabalho. De 0 a 10, como é que está seu aprendizado? Você está aprendendo uma coisa nova a cada dia? Ou a cada mês? Ou a cada quinzena? Se você só está aprendendo a cada 6 meses, tem coisa errada aí, né? Esse local não está te conferindo aprendizado, só performance. E as empresas, elas olham para quê? Para performance, certo? Minha gente, a empresa olha para performance. Então, nesse sentido, faz esse cálculo aí rapidinho. Você vai ter um balanço aí, que pode estar pendendo para baixo ou pendendo para cima. Você vai ter que se autoavaliar. É uma autoavaliação singela. E aí, o que ele fala, o Tingal? Ele diz assim, gente, se você não estiver em equilíbrio com esta tríade, cedo ou tarde você sofrerá as consequências. Porque se você só está performando, você está ganhando estresse. Vocês concordam? Bem isso. Né? Se você só está aprendendo, você não está entregando nada. Você só está recebendo. Você só está recebendo, né? E às vezes você tá ali, ó, no ganha, só no ganha, não é no ganha-ganha, você tá no ganha. Então tá alguma coisa errada, né, esses pilares estão meio assim, não tá dando certo. Então vamos começar a se ver dentro disso para entender. Aí olha que bacana, que ponto que a gente chega de resultado com isso, minha gente? Que a gente vira e vê assim, ó, se eu tô aprendendo numa proporção de 6 para cima, tá legal. Se eu estou performando né, dentro dessa mesma linha aí, de 6 para cima, tá legal. E quando eu estou nesses 2 pontos que são mais próximos, eu consigo ter um 7, 8, a satisfação tá bem. A satisfação é só o quê? É só uma tranquilidade. Você fala, ok, estou aprendendo, estou entregando, estou conseguindo ver o trabalho render, porque eu aprendo e eu entrego, então eu estou satisfeito. Então, quando a gente está aprendendo alguma coisa nova, ele fala que aí, quem traz a satisfação é o aprendizado. Olha que coisa linda, eu sou de uma área de educação. Se eu não estou aprendendo, gente, se você não aprender, você morre. Se a gente não tirar um ensinamento, um aprendizado desse confinamento, o que vai ser da gente, minha gente? As doenças da alma estão assolando vários países. Nós temos, acho que aqui no Brasil, se eu não estou enganada, é um país que tem um índice alto de ansiedade. É um dos países com, com alto grau de ansiedade. Então, veja bem, se você só está na performance e você não está aguentando ficar na tua casa nesse período, o que vai ser?
Então é um momento de É. autoanálise, entendem? Vocês precisam ter aí o olhar para dentro, para entender exatamente que ponto vocês estão do aqui e agora e que ponto vocês querem estar depois desse confinamento. Porque o mundo não será como antes. Porque O mundo não será o como antes. receio é que as pessoas daqui para frente elas saiam sem rumo, né? Por medo. E a gente tem percebido que as pessoas, como estão perdendo emprego, estão reduzindo o salário, a gente tem percebido que as pessoas estão desorientadas, Total. né? E elas estão sem rumo. Então, o risco da pessoa sair sem rumo e fazendo qualquer coisa é muito grande, né? Exatamente. Sem um direcionamento. Então, isso é um perigo até para a saúde, para a tua vida como um todo, né? Exatamente. E acho que assim, a nossa mensagem, na verdade, era passar isso para vocês, né? Para a gente ter essa conversa e dizer que o mundo mudou e que a gente precisa se preparar para o que está já vindo, já vai acontecer, né? A coisa já está, cada dia é uma coisa diferente. E muita gente fala assim para mim, eu não gosto de nem ouvir as notícias. Não, você tem que ouvir as notícias, você tem que se informar. Porque é a partir da Sabe o informação que que eu você toma vejo? decisões melhores para a tua vida. Então você tem que saber o que está acontecendo no mundo. Não dá mais para você achar que o que acontece lá, que a gente até muita gente falava, o que acontece na China não acontece aqui. Não. Agora tudo acontece Agora ao é, mesmo tempo. em todos os Percebe? lugares, é verdade. Claro que a gente agora está Eu vejo vivendo um momento diferente do momento que a China passou, mas vocês percebem que existe aí conexão, né? muita, nossa, não tem nem, né? É uma coisa que eu tenho percebido que aconteceu assim, bruscamente, né? O processo de mudança já vinha acontecendo, essa velocidade da informação, ela tem se intensificado cada vez mais nos últimos tempos. Então, quem está fora do mundo, né, da internet, quem está desligado da informática, da globalização, foi impulsionado, ele foi colocado dentro desse mundo. Só que agora, isso daí tem que ser assim, né? Quem não tinha muita afinidade com essas ferramentas, de repente tá tendo que aprender na marra, né? Então, o processo de aprendizado, ele poderia ter sido um pouco melhor se a pessoa já tivesse vendo a sua predisposição, né? A sua tendência de carreira, se a pessoa já estivesse atenta a isso. Mas e agora, né? Como fazer essa mudança? A pessoa precisa ter resiliência, E é uma né? Ela tem que se readaptar. Exatamente. E assim, é como a Luciana colocou aí, né? É uma rede. A gente precisa entender que estamos conectados. Não existe você, não existe, existe nós, né? Estamos todos juntos nesse trabalho coletivo. Eu não sou somente eu com as minhas necessidades e interesses pessoais. Eu sou eu num coletivo. O teu trabalho é para contribuição para além de você? Se o teu trabalho contribui para além de você, ele é um bom trabalho. Se ele só está pagando as tuas contas, você tem que reconsiderar. Se ele só está te trazendo estresse, né, tristeza, ansiedades, angústias, você tem que repensar seu trabalho. E, gente, não tem como sobreviver sem amar o que se faz e sem pensar no coletivo. Não há mais essa possibilidade. E aí entra as redes de desenvolvimento, são as redes de conexão, as redes que a gente chama até do nosso networking. Isso aqui que eu estou fazendo com a Renata é uma rede, né? Vocês estão aqui com a gente. A gente está construindo uma rede de conexão. Então não tem mais volta. É, A gente precisa se conectar com o outro. E hoje há muita ferramenta. E a gente trouxe para vocês também. Porque há muita coisa gratuita. Dá para se
desenvolver, dá para pensar numa segunda profissão, dá para pensar de uma transição de carreira que é uma troca de pele, tá? Não é só uma troca de uma função, às vezes é uma troca de pele. Porque você tem que pensar uma coisa que você nunca pensou. Ah, eu era advogada, agora eu vou trabalhar vendendo coco na praia, entende? É isso que é transição de carreira. E às vezes é uma doença tão grande da minha alma, é uma dor tão profunda, que ou eu faço isso, ou eu não sobrevivo. Então vocês vão ter que sentir aí o que pega para vocês. Onde pega? Onde eu tô? E aí entraria o quê? Eu teria que entender também que momento da sua idade você tá. Grandes transições acontecem aos 33 anos, dos 30 aos 33, sem contar dos 29, depois aos 35, 37 e os 40 a 42, aí é o boom. Aí o negócio vem de assim, vem cortando, é a foice. Então, gente, vamos nos preparar para essas mudanças, certo? Então, nesse sentido, o que nós vamos entregar para eles, Rê? Então, a Adriana deixou pra gente, eu até vou passar depois no final da live, tem um link bem especial, assim, com muitas instituições que eu vou colocar na minha timeline, vou dar um jeito de colocar também no Insta, para vocês acessarem, que tem cursos, gente, cursos gratuitos e instituições assim diversas, são muitas, né, Dri? Sim, é informação em E, quarentena, que a FEBAB produziu, que é a e Federação Brasileira de Bibliotecários, Cientistas da Informação, associações, e que a gente fez com muito carinho aí. Todo mundo da federação trabalhou e é uma colaboração, né? Então, é uma inserção colaborativa de vários links e sites fidedignos para vocês terem, de tudo que vocês possam eu achei imaginar. maravilhoso. Maravilhoso. Aí você pode identificar dentro de tudo isso que a Adriana colocou, identificar as áreas de maior afinidade que vocês têm, as inclinações. Pode até consultar a Adriana, perguntar, conversar sobre esse trabalho que ela faz, né? Até esses exercícios mesmo que a Adriana aplicou comigo, me ajudou muito. Das âncoras de carreira, são vários, gente. São muitas vias, muitos caminhos que dá para ser trabalhado aí nesse processo todo, porque é um processo, né? E dá para vocês identificarem e buscar essas formações mesmo, desses cursos, né, essas novas habilidades que eu vou deixar para vocês e foi ela que me passou, tá? Eu vou deixar no Face, vou ver se eu consigo colocar aqui no Insta. Mas quem não tem meu Face, entra lá, é Renata Franco, tá? Que lá eu acho que é mais certo de eu conseguir fazer o link, deixar o link lá, tá bom? E eu vou colocar com o maior prazer para vocês. E aí vamos abrir para perguntas, né? Exatamente. Gente, vocês têm perguntas, coloquem aqui que a gente está aqui para isso, tá? Eu tô meio travado aqui, Adri. Não sei Tá se tranquilo. eu tô, Tá mostrando. se você está conseguindo ver. Olha a Renata aí. Tá, tá! Oi, Rê! Então, gente, alguma pergunta? Como que funciona esse processo? Tá de carreira. E deixa aí os questionamentos, que tem muita coisa aí para aprender. Deixa eu olhar aqui se tem se ficou alguma coisa. Não estou conseguindo. Você está conseguindo ler as perguntas, Adri? Não, não tá Está subindo alguma vindo. perguntinha? Peraí, não tá vindo. Regina entrou. Oi, Rê, tudo bem, querida? Que legal que vocês estão aí. Peraí, deixa eu ver aqui. Então é Tem... assim. Gente, alguma pergunta? Falem aí, coloquem aqui, ó. A Anice tinha colocado aqui que ela fez já uma mudança na vida dela. A Anice é uma ex-aluna nossa e que ela trabalha na estética já há algum tempo, com a ver com o momento que a gente está vivendo, né? E ela fez um
diferencial aí bem legal com relação ao material que ela usa e tudo mais. E ela colocou que ela começou a fazer comida árabe, Uhul! que ela já fez uma mudança pela necessidade do momento e ela começou a fazer comida árabe e está trabalhando com isso também. Delícia! Então, olha só como na dificuldade as oportunidades aí acontecem também, né? E a gente tem que se remoldar nesse momento, né, Anice? Teve uma pergunta assim, como é que eu... Você vai falar, Rê? Pode falar. Pode falar, Teve uma pergunta aí que pode foi colocar. assim, como fazer uma mudança, acho que foi isso, depois dos 40 de carreira? Então, olha só, o que que acontece? Como eu trabalhei biografia humana, 40 anos é uma idade de renascimento, tá? Renascimento é realmente o que a palavra diz, é um renascimento. Eu vou nascer novamente. Sendo assim, tudo é possível. Tudo é possível. É um novo eu que surge, das cinzas às vezes, né? É uma fênix. Quem É ressurge dos interessante. 40 É um é uma momento que fênix, né? Então, nesse você, sentido, você descobre, né, muita coisa e quando eu falo sobre você. 40, pode ser que não seja 40, pode ser uns 42, né? Depende daí da fase de cada um, é um setênio, né? Mas o que que acontece? 40 É, anos é uma data de mudança muito forte. E aí você vai ter que olhar para a trajetória de carreira que você fez. Mesmo que você diga assim, mas eu fracassei. Tem gente que fala para mim, eu fracassei. Eu entrei numa faculdade que não era o que eu queria. E a pessoa usa a palavra fracasso. Não é fracasso. Por que não é? Porque lembra não. que eu falei do que é a carreira dentro daquele estudo feito pelo americano Hall? Ele diz que a carreira, ela tem aí vários conceitos, e você precisa dar o seu conceito. O que eu acredito que seja o conceito mais adequado para mim, para minha vivência, é toda a minha trajetória, tudo que eu fiz, até os pontos que não deu A gente certo. Porque entendeu, né? se eu não tivesse passado Exatamente. pelaquela experiência ruim, eu não estaria para contar a história. Eu não teria visto uma possibilidade melhor. Porque quando tudo dá certo, fica até difícil, né? Você querer assim fazer uma mudança ou fazer algum tipo de, né, melhorar alguma área. Tá tudo tão bom. Então, que legal que tem algumas coisas que não dão certo. Porque o autoconhecimento, ele não é só na coisa boa, ele é na sombra, ele não é só na luz. Então, nesse sentido, a gente vai se reconhecendo e conhecendo a cada momento. Então, você precisa fazer o quê? Eu te daria a trajetória de carreira. Vai olhar para a tua carreira, vai lá para o, né, para o início de tudo. Vai vendo cada ponto de referência que pode chamar a tua atenção. Olha, aqui eu fiz isso, aqui eu fiz aquilo, aqui eu voltei a fazer a mesma coisa. Então, você vai começando a ter informações importantes sobre você. Mas eu posso dizer É. com tranquilidade, depois dos 40, você pode mudar de carreira, não tem problema nenhum. Quem quiser começar uma nova carreira, tranquilo. Tem pessoas que vão para a faculdade depois de maduros. A maturidade traz uma nova Verdade. consciência de trabalho. Então você pode realmente fazer uma mudança por aí, tem problema nenhum. Outra Não, pergunta que na colocaram, minha área, na minha experiência, outra pergunta, Rê, que a gente tem histórias incríveis. E disso que você está falando, na minha experiência, a gente tem histórias incríveis das alunas. A maioria que chega ali, assim, mais ou menos nessa faixa etária, vem de transformações, assim, muito grandes e trazem uma pessoais, bagagem enorme de outras áreas, exatamente. E é onde vai ter o diferencial. É onde a pessoa vai conseguir se estabelecer profissionalmente e ter um diferencial. É com tudo aquilo que ela viveu na vida dela, a experiência que ela teve, né? Os baixos também, não só os altos. O que ela sofreu, onde ela aprendeu, onde ela teve mais dificuldade e conseguiu se sobressair. Então, tudo isso vem agregando na carreira. E aí faz aquele profissional que de repente você acha que foi de repente que deu um boom. E não foi de repente. Foi uma história, é né? isso aí. Um ponto também bacana de pensar é assim, o que você não conseguiu fazer e que você queria muito ter feito? É uma pergunta.
O que que eu deixei para trás? O que que eu deixei lá nos meus 20 e poucos anos? O que que eu deixei lá nos meus 30? O que que ficou lá atrás que eu queria retomar? Que faculdade eu deixei de fazer porque eu tive que cuidar dos filhos? Ou porque eu tive que fazer uma mudança de profissão importante? E aí eu tive que viajar a trabalho, eu não podia estudar, entende? Então vocês vão precisar, por isso que a questão do autoconhecimento é fundamental. Se eu não olhar para a minha história de vida, gente, eu não faço mudanças bacanas. Eu preciso olhar para a minha vida. Aí tem uma pergunta que é assim: repete as âncoras de carreira? Repito. As âncoras são autonomia e independência. Geralmente, autonomia e independência é para quem quer fazer, quer trabalhar por conta, né? Quer ser um consultor, quer ser um professor. Tem áreas que atuam nesse cenário, projetos, quero trabalhar por projetos, então vou fazer vou ter aí uma pontuação maior em autonomia e independência. Outro, segurança e estabilidade. São pessoas que gostam de trabalhar em locais de CLT com crachá, bater o cartão, tá? Ter benefício, ter tudo bonitinho. Né? Aquela pessoa que precisa entrar na organização e sair no horário certinho. É uma pessoa que gosta mais de organizações mais tradicionais, vamos dizer assim, né? Segurança e estabilidade. O outro é criatividade empreendedora. É uma pessoa que vive de inovar. Ela cria coisas. Ela é uma pessoa inovativa. Então, ela precisa fazer coisas dentro da organização, produtos, serviços. Ela tem uma veia aí muito artística também. Criativa e artística. Então, são pessoas que buscam coisas novas, né? Mas elas querem fazer, elas gostam realmente de pôr a mão na massa, tá bom? Oi, querida, tudo bem? Estão chegando aí. Aí, o que mais? Falei da criatividade. A Renata vai me ajudando aí. Gerente geral ou administradores, a pessoa que vai liderar a equipe. É uma pessoa que tem é modelo para muitas pessoas, ela trabalha sempre em cargos de liderança, o interesse dela realmente é estar nessa posição. E às vezes ela vai tendo esse tipo de colocação até porque os outros a veem assim. Tá? Então, ela tem um talento também para isso e as pessoas começam a vê-la dessa forma. Então, ela é uma pessoa que vai trabalhar mais dentro da gestão de pessoas, né? Nas organizações. Aí tem um outro que falei, autonomia, criatividade, segurança, gerente, aptidão técnica funcional. Aptidão técnica funcional é a pessoa altamente especializada. Seria um perito, tá? Aquela pessoa que sabe muito sobre um determinado trabalho. Então, ela pode ir do básico daquele trabalho até a maior complexidade dele, a alta complexidade dentro daquilo. E elas vão fazendo cursos, elas vão se instrumentalizando para se tornarem cada vez mais especialistas. Mas elas não querem mudar para gerente, para líderes. Elas não suportam cargos de liderança. Porque elas são especializadas, pessoas especializadas numa coisa. E quando a gente podia deixar um esboço sobre cada um, sim, junto com os links. Sim. O que você acha? Gente, nosso tempo já está encerrando. E depois já vai, daqui a pouco some tudo. E as outras 3, que é da contemporaneidade, servir a uma causa, trabalhos voluntários, trabalhos que a pessoa às vezes trabalha dentro de ONG, movimentos associativos, ela trabalha em instituições que ajudam outras pessoas, ela quer trabalhar num coletivo, ela busca multiplicar, então são pessoas disso, né? Dessa área. E a outra é estilo de vida, que é o balançar profissão, carreira, família e qualidade de vida. E o outro é a questão do desafio puro. Pessoas que não vão ficar em empresas tradicionais jamais. Elas trabalham em empresas complexas, de muitos obstáculos, né? E é isso, minha gente. Legal, né? Tem muita coisa, dá vontade de ficar falando mais, né? Mas o nosso tempo já está encerrando. Quer deixar alguma consideração? Não tenham medo de mudar. Por mais difícil que seja. Porque quando a gente não muda, a vida muda a gente. Vocês estão vivendo isso. Nós todos estamos. Né? A gente não queria essa mudança, não é mesmo? Ainda mais uma mudança da saúde.
que implica nos nossos afetos. Mas, se veio para a gente essa mudança, vamos entendê-la como um grande aprendizado. E aprender nos faz ficar na satisfação. Então, vamos aprender. Tem muito para aprender com essa mudança. E nada será como